Ei, você já deve ter ouvido falar sobre fitoterapia, certo? Pois é, o tratamento em que as plantas medicinais são utilizadas na promoção de saúde ou no tratamento de doenças. Pois é, a fitoterapia, ela tá entre as terapias integradas da medicina chinesa e ela chegou com tudo aqui no Brasil. Eu já te conto. Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Andréa Maciel. Esse é o espaço onde eu compartilho informações sobre dietoterapia chinesa. E hoje eu vou falar sobre um braço direito da dietoterapia chinesa, que é a fitoterapia chinesa. Pois é, a farmacopeia chinesa, gente, ela é milenar, ela tem aí pelo menos 3.000 anos de uso, né? Ou seja, de descoberta e uso, né? Os chineses são um povo que foi muito ligado à natureza, né? Principalmente os taoístas que viviam lá em aldeias, em comunidades, completamente imersos na natureza, foram observando aí a ação das plantas medicinais no tratamento das doenças, né? nas desarmonias, e eles foram observando todos os efeitos dessas plantas, né? Então, a farmacopeia chinesa ela é muito famosa, em todo mundo, aliás, mas principalmente na China, né? E aí é muito curioso porque as fórmulas magistrais chinesas, ou seja, as fórmulas que foram patenteadas ao longo desses séculos, elas são muito saudáveis para o nosso corpo, né? E elas promovem aí a saúde dos órgãos internos. Então, elas estão chegando aqui no Brasil com tudo, né? Como tônicos e realmente como recursos muito saudáveis e muito confiáveis com relação à saúde, ok? E é sobre isso que eu queria falar no vídeo hoje, né? Muita gente tem me perguntado sobre o uso da fitoterapia e, assim, é fenomenal, assim, é muito, muito bom, né? As fórmulas chinesas, que a gente vai chamar aqui de fórmulas magistrais chinesas, ou seja, fórmulas que já são patenteadas, então, como eu falei, que existem na China há muito tempo, elas têm ali toda a composição já correta, adequada para serem manipuladas, e elas são manipuladas por alguns laboratórios aqui no Brasil. Então, ainda assim, não tem em farmácia comum, nem em farmácia de manipulação exatamente, e são laboratórios que vendem para algumas farmácias no Brasil todo, né? E elas podem ser encontradas tanto em cápsulas, eu vou te mostrar aqui, as cápsulas você já deve conhecer, são cápsulas gelatinosas, né? Que você não precisa abrir, você pode consumir direto, ou você consome em cápsulas ou em glóbulos. Não sei se tá dando pra ver aqui, eu vou soltar aqui, são umas bolinhas escuras, né? Que a gente vai chamar de glóbulos, certo? Esses glóbulos, na verdade, são as ervas aqui, que em decocção e tal, né? Que elas passam aí por uma cera, fazem a bolinha e colocam aí nos vidrinhos para serem vendidos, né? Quando você compra no vidrinho certo, adequado aqui da fórmula, tá? Não vou mostrar muito, porque eu não vou fazer propaganda, mas assim, existem alguns laboratórios no Brasil que trazem os insumos da China, né? Que são a Taimin, a SKL, o Laboratório Panisa também, que já é super famoso no Brasil por conta da fitoterapia brasileira, né? São laboratórios muito idôneos todos esses e confiáveis, né? As fórmulas chinesas, gente, elas são indicadas para equilibrar, para harmonizar os padrões de desequilíbrio. Ou seja, quando existe aí desequilíbrio de energia, desequilíbrio de sangue, que geram, por exemplo, mal-estar, que geram cansaço, que geram desnutrição, anemia, insônia, enfim, gastrite, todas as desarmonias que qualquer indivíduo possa sentir, as fórmulas chinesas tratam isso. Claro que toda recomendação de fórmula chinesa envolve aí o conhecimento da medicina chinesa, ok? Conhecimento das síndromes energéticas. Então, as fórmulas são indicadas normalmente por acupunturistas, certo? Enfim, e aí com essa indicação você pode comprar nessas farmácias que vendem diretamente desses laboratórios, né? Os produtos chineses dos laboratórios, tá? Só para esclarecer,
A Anvisa, na verdade, essas fórmulas elas estão sob regulamentação da Anvisa. Então a Anvisa tem aí, deixou em aberto para consulta pública o uso das fórmulas magistrais chinesas, ok? E isso vence agora nesse ano. Então, a partir desse ano, do ano que vem, aliás, a gente vai ver como é que vai ficar essa, como é que eu falo? Ai, gente, esqueci a palavra. Regulamentação, me desculpe. A regulamentação dos produtos da medicina chinesa dentro da Anvisa, né? Como é que vai ficar isso no Brasil? Mas, por enquanto, elas podem sim ser compradas, consumidas, né? Sempre de forma adequada, lógico. E elas são muito eficazes. Mas o que acontece é que, para que ela seja eficaz, você precisa consumir de forma adequada, ou seja, seguir a recomendação prescrita e também seguir a fórmula adequada à sua necessidade, que vai ser indicada, recomendada pelo seu próprio acupunturista, ok? Gente, eu falo muito das fórmulas magistrais porque elas são um grande complemento para o tratamento de saúde, né? Então, na medicina chinesa, você pode utilizar, além da acupuntura e da alimentação adequada, as fórmulas chinesas. E é importante dizer que não é porque é um produto natural que essas fórmulas não fazem mal. O que acontece é que você precisa de ter a recomendação adequada, ok? Então, por exemplo, existem fórmulas que contêm ervas que limpam o calor, por exemplo. Então, são ervas frias e amargas que vão fazer o calor descer e ser eliminado, ok? Ah, Andrea, como assim? Do que você está falando? O que é calor? Por exemplo, se a pessoa tem um calor no estômago, se ela tem uma questão de gastrite, por exemplo. Então, existem fórmulas que vão resfriar esse organismo, resfriar um pouquinho esses órgãos internos com ervas que são frias, frescas ou adstringentes, por exemplo. E aí, a pessoa tem aí uma grande melhora dos sintomas, ok? Esse é um ponto, um exemplo, tá? Mas, se por exemplo, ao invés de você utilizar uma erva que limpe calor, você vai usar uma erva que aqueça o organismo. Aí tá errado, então você vai sentir piora do sintoma, é lógico, entende? É a mesma coisa que você tá dando um veneno para uma pessoa que não pode, entende? Então não é legal. Então por isso é sempre muito, muito importante ter aí a recomendação adequada do seu acupunturista acerca das fórmulas chinesas, né? Eu tenho usado muito, todos os meus pacientes usam, é muito bom mesmo, gente. E assim, até você que é acupunturista que ainda não trabalha com as fórmulas magistrais chinesas, sinto lhe dizer, mas você está perdendo tempo. Use mesmo e indique as fórmulas magistrais porque realmente elas aceleram os tratamentos. É muito legal, gente. Interessante também colocar que assim, na China, eu vi muito isso com os meus próprios olhos, né? Quando alguém se encontra doente, enfermo, né? O primeiro passo, né? A pessoa vai aí em qualquer hospital ou consultório, o primeiro passo que o médico chinês faz é prescrever as fórmulas chinesas, né? Então, a fórmula mais adequada para esse indivíduo. Depois que ele prescreve aquela fórmula, o que ele fala? Ele fala também dos alimentos. Então, evite tais alimentos ou consuma tais alimentos, porque é importante, porque isso vai ajudar na sua saúde. Normalmente, ele faz até uma receitinha de alguma sopa e esse indivíduo já começa a fazer. É dessa maneira que se trata inicialmente qualquer doença, né? E aí, depois disso, em seguida, são recomendados aí sessões de acupuntura, ou massagem tuinar, ou até a reflexologia, né? Ou eventualmente também exercícios chineses aí, muitas vezes se a situação acompanha os ossos, as articulações, por exemplo, os exercícios são muito bons, né? Enfim, primeiro passo dentro da medicina chinesa é usar a fórmula magistral, porque elas são potentes, elas são eficazes, assim, certeiras mesmo, e muitas vezes, assim, na verdade, se você tá com a fórmula certa, você não tem efeito colateral, ok? E elas tratam mesmo da questão. Muitas vezes você pode utilizar a fórmula junto com o medicamento que você já toma, acontece também, mas eu não tenho como te dar aqui certeza de se não vai haver interação medicamentosa, porque depende de qual medicamento o indivíduo está tomando, de qual que é a dosagem que está tomando da fórmula chinesa, enfim, isso é um pouco amplo, não dá para explicar aqui no vídeo, tá?
mas super indico para você que busca aí o tratamento natural para que utilize as fórmulas magistrais chinesas junto também com a dietoterapia, que é a alimentação que você vai fazer no seu dia a dia, vai precisar comer, vai precisar se alimentar, e aqui a gente tem aí um grande suplemento também, tá bom? Um beijo para vocês. Se ficou com dúvida, acessa meu site terapianamesa.com.br e vem fazer meu programa de consciência alimentar. Eu posso te ajudar muito. Um beijo e até o próximo vídeo.